Pronto. Começamos agora a continuação da aula passada. Estávamos fazendo o quê? Estamos estudando como é que a gente podia fazer a separação, o fracionamento de líquidos, de sólidos. Como é que eu posso separar, por exemplo, um feijão da parte ruim dele lá, quando eu chego em casa para escolher? Então, a gente viu vários tipos de separação. Uma que a gente viu antes, na aula anterior, foi o que a gente chamava de evaporação, que a gente viu até que nosso corpo faz evaporação, né? O exemplo que a gente deu bem simples foi colocar uma água com sal e colocar essa água com sal exposta ao sol. O sol evapora a água e fica somente a salinidade, como está aqui na figura, aqui embaixo, ó, só o sal, beleza? Outro tipo de separação é a chamada centrifugação. Quando a pessoa vai doar sangue para outra pessoa, ela, quando doa, ela precisa de separar as diversas substâncias do sangue. Por exemplo, aqui eu tenho o sangue que foi colhido e aqui eu tenho a parte líquida, assim, em amarelo, e a parte sólida em vermelho aqui. Então, no sangue a gente tem duas partes. A parte sólida, que são os elementos figurados, hemácia, leucócito e plaqueta, e eu tenho a parte líquida, que é o plasma. Então, quando eu pego esse sangue que foi doado e levo ele lá para a centrífuga, isso aqui vai girar, a centrífuga ela gira com o sangue da gente, o que é sólido, pesado, fica na parte de baixo, e o que é líquido fica na parte de cima. Então, isso é centrifugar, é fazer com que a parte de baixo e de cima, ela fique separada. A parte de baixo pesada, a parte de cima é mais leve. Então, a água fica em cima, a parte líquida fica em cima, a parte pesada embaixo, beleza? Para quem faz isso, professor? Porque quando a gente doa sangue a alguém, a gente doa as partes separadas, e não a parte toda. Eu não pego o meu sangue todo e dou para uma pessoa, não. Eu levo a centrífuga, separo, e depois a gente faz a doação. Usado na separação de mistura de sólidos e líquidos, a centrifugação, quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena, provoca obstrução dos poros de filtro e faz com que sejam retidas pelo líquido. Tubos de ensaio, uns tubinhos pequenininhos, como esse tubinho aqui, ó, contendo as misturas, são colocados em uma centrífuga. Não sei se tem a imagem aqui. Não, não tem. Aí o que eles fazem? Leva a esse espaço e ele vai o tempo todo girando até que as partes sólidas desçam e as partes líquidas ficam na parte superior. Beleza? Beleza. Sublimação. Isso aqui vocês conhecem, mas não sabiam que era isso. Tem lojas que vendem roupas sublimadas, camisas sublimadas. Quando apenas um dos sólidos sublima, quer dizer, passa para o estado gasoso quando aquecido. Substâncias que podem ser separadas, como iodo, enxofre, naftalina, mais recentemente, sua propriedade passou a ser usada na impressão de camisetas. Com a impressora especial, é preparado um desenho em uma folha de papel. E, através de uma prensa térmica, a tinta sublima e se transfere para o tecido. Pronto. Quando eu cheguei num lugar, e numa gráfica, por exemplo, quero uma camisa com algum desenho, o cara chega lá na impressora, ele bota um papel, onde o papel já tem a tinta com o desenho, e quando eu coloco na impressora com aquecimento, o aquecimento solta essa tinta e essa tinta vai direto para a camisa aqui, ó, com essa imagem aqui, ó. Então, é um papel especial onde tem o desenho com a tinta.
Então, aí depois, com o aquecimento, essa tinta vai direto para o papel. A vantagem é que não desbota. Isso aqui não desbota. Eu não posso ficar passando ferro em cima. Aquelas camisas que você tem que avisam não passe ferro em cima, é porque você pode desmanchar essa tinta. Fica aí em cima do tecido. Ok? Destilação. Destilar. Destilar é separar. O que é que eu faço? O que é que eu faço na destilação? É um método simples, quando eu desejo separar uma substância sólida de um solvente. Eu não quero perder o líquido. Está aqui, ó, um balão de destilação. Eu aqueço o líquido aqui contendo o sólido. Aí o que acontece? Quando isso aqui é aquecido, vaporiza e o líquido vem todinho para cá. Só que o líquido já vem para cá sem a água. Aqui eu aqueço ele aqui eu esfrio ele, passa a tinta do que eu quero, mas não passa mais a água. Ok? Tranquilo? O solvente resfriado, condensado, sendo recolhido em outro frasco. Aquece a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente. Aqueceu, o solvente começou a entrar em ebulição aqui. Como aqui eu tenho água e tenho um sólido aqui, o sólido tem um ponto de ebulição mais alto. Então, quando você aquece aqui, primeiro a água, o vapor da água, ele é dissipado aqui, ó. Já o soluto aquece depois. Aí vem somente soluto para cá, ó. Aqui eu tenho um condensador e ele vai jogar o sólido nessa ponta aqui, ó. É chamada destilação simples. Já aqui eu vou destilar, eu vou separar e fracionar o que eu quero. Então aqui eu tenho um balão com um líquido sólido. A cada coluna de fracionamento, eu vou separando o líquido de acordo com a temperatura que eu quero. Método utilizado para separação de mistura de líquidos. Eu tenho vários líquidos aqui, e aqui em cada temperatura eu vou recolhendo o líquido que eu quero. Quanto mais distante os pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente é o processo de destilação. A aparelhagem é a mesma, só que aí eu vou ter uma coluna de fracionamento, destilação ou retificação. Eu tenho 3 colunas. A cada vez que eu aqueço aqui, vai sendo recolhido um tipo de líquido. Ok? Isso vai depender da temperatura do líquido que eu coloquei aqui no balão de destilação. Então, aqui a gente viu agorinha, essa destilação fracionada é feita de acordo com o aquecimento. Veja, o exemplo que a gente viu aqui é do petróleo bruto. Se eu tenho um petróleo aqui, 400 graus eu tenho óleo para aquecimento. 370 graus eu tenho combustível diesel, querosene. 300 graus. 200 graus eu tenho essência pesada. 150 graus, essência leve, nafta. E a 20 graus eu tenho o gás, butano ou propano, que é o gás que a gente usa na cozinha. Então, em cada local aqui, eu vou recolhendo o que eu quero. Aqui embaixo é o petróleo pesado. Ele vai subindo aqui, ó. Em 400 graus eu tenho óleo para aquecimento. Diminuiu a temperatura, diesel.
Diminuiu para 300 graus, querosene. 200 graus, essência pesada. 150, essência livre. E a 20 graus eu tenho gás butano e propano, que é o gás utilizado no gás de cozinha. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte: separação existe de vários modos, desde o momento em que eu faço separação de feijão, como eu lá na frente, até a separação utilizada em indústria. Essas separações que a gente está vendo aqui são utilizadas nas indústrias. As indústrias, elas fazem isso aqui para que ocorra uma utilização no dia a dia, certo? Beleza? Tranquilo. Eita, agora uma coisa que a gente já viu isso aqui, ó. Aqui eu tenho um ímã, né? E aqui eu vou utilizar isso aqui na indústria. Por exemplo, eu tenho aqui um ímã simples e aqui eu tenho um ímã industrial para separar o que é ferro, alumínio de outros resíduos. Também chamado de quê? Imantação. Por que chama imantação? Porque vem de ímã. Isso aí só vai ocorrer devido à atração do ímã pelo ferro, pelas substâncias. Okay? Esse processo é usado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de alguma impureza. Claro, quando você chega num local onde você junta um monte de objetos, mas você, no caso, só está querendo ferro, só querendo metal, aí você usa um ímã para puxar somente aquela parte. Ok? Tranquilo? Outro exemplo simples é a separação da linha e da agulha através de um ímã. Então, todos os métodos que a gente encontra vai ser utilizado, vai ser usado para isso, para a gente fazer separação. Tem separação mais simples, tem separação mais complicada, tem separação usada em casa, tem separação usada na indústria. Ok? Essa aqui, ó, é a chamada dissolução fracionada. Peguei sal e areia, coloquei água aqui, ó. Através de uma filtração, eu tirei a areia. Se eu aquecer essa água aqui, a água vai virar vapor e no final eu só vou ter o sal. Então, isso vai depender sempre de como a gente vai fazer para utilizar a nossa separação. Para que eu quero a minha separação? Para que eu quero. Lembra lá na frente que a gente falou em óleo e água, que é uma mistura. Água e óleo não se misturam. Misturam sim, é uma mistura heterogênea, uma mistura em que não se envolve as moléculas uma com a outra. Na dissolução fracionada, também conhecida como extração por solvente, é usada quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade num dado solvente, quer dizer, uma substância ela é solúvel em um determinado líquido. O exemplo que a gente deu foi a mistura de sal e areia. Adiciona-se água. Professor, mas onde é que eu vou usar isso? Por exemplo, numa indústria, você quer captar de um local a areia, mas quando você puxou a areia, veio areia e sal. Aí você adiciona água por uma filtração simples. Você libera a areia e depois você aquece a água que ficou com o sal e ela vai fazer a separação da água e do sal. A água vai evaporar e vai ficar simplesmente sal. Por último, a gente tem uma coisa chamada cromatografia. Eu tenho uma mistura de muitos compostos, muitos. Será que eu poderia separar uns dos outros? Com a mão é difícil a gente fazer isso. Um dos métodos que os cientistas inventaram foi a cromatografia. Assim é possível separar algumas misturas em cerca de minutos com papel e água.
Quando o papel é usado na separação da mistura, a técnica é conhecida como cromatografia em papel. Eu tenho umas substâncias em vários locais, eu vou fazer isso para retirar as substâncias. Como é que a gente faz isso, professor? Isso é química, é química. Vai depender das moléculas que a gente vai encontrar. Mas às vezes, na polaridade das moléculas, propriedade que gera atração entre algumas moléculas e outras não. Uma molécula polar é aquela que possui uma região rica em elétrons e outra região que é pobre em elétrons. Essas regiões são representadas normalmente como sendo negativa e positiva. Então, aqui eu tenho NaCl, eu tenho sal e cloro. As moléculas que têm duas cargas, elas simplesmente facilitam a interação entre uma molécula e outra. Quando um botânico italiano ele utilizou isso, ele separou pigmentos de clorofila usando um extrato de folhas verdes em éter de petróleo. Enquanto a solução atravessava a coluna, os componentes individuais da mistura migravam para baixo de diferentes velocidades. Ele pegou aqui, ó, um papel e colocou vegetal. Esse vegetal, quando ele estava em contato com o papel, ele era sugado. Como ele era sugado, ele ia mostrando simplesmente a sua coloração. Alguns exercícios com relação a esse assunto. Vamos lá, devagarzinho. Hein? Qual é a maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro, sal de cozinha e areia? É na sequência. Ferro, mistura com ferro. No mínimo, tu não iria nem filtrar, nem adicionar água, nem destilar. Também não é impossível separar. Não, eu ia fazer uma aproximação de um ímã. Se a mistura tinha ferro, eu colocaria um ímã. Sal de cozinha e areia, a gente faz como? Adicionar água, filtrar e destilar. Lembra que a gente fazia isso? A gente aquecia a água que ficou lá, a água evaporava e, consequentemente, sobrava mais da, da, da água. Então, será que era isso mesmo? A resposta seria destilar, adicionar água. Será que é isso mesmo? A resposta seria letra C, viu? Aqui está errado. Letra C. Okay? Opa, vamos devagar aqui. Ele quer que você associe as atividades diárias contidas na primeira coluna com as operações básicas de laboratório e fenômenos contidos na segunda coluna. Os números da segunda coluna, quais são? Vamos ver. Eu tenho preparar um refresco de cajá a partir de suco concentrado. Um seria o quê? Um seria diluir, né? Eu vou preparar um refresco de cajá a partir de um suco concentrado. Eu pego o suco concentrado, coloco na água e vou mexendo. O que vai acontecer com o suco? Ele vai diluir. Então, preparar um refresco de cajá a partir de um suco concentrado, eu faço isso através da diluição. Segundo, adoçar o leite.
Adoçar seria dissolução, porque quando você coloca o açúcar no líquido, ele vai diluindo e forma outra mistura. Tá aí tudo bem? Tá aí tudo bem. Aí depois eu tenho preparar chá de canela. Se eu vou preparar, eu vou fazer uma extração, porque quando eu coloco o chá, a folha, dentro da água, eu vou extrair aquilo que eu vou utilizar como chá. Tudo bem? Usar naftalina na gaveta. Quando você coloca naftalina na gaveta, naftalina é uma bolinha branca que você tem na sua casa, que você coloca no meio das roupas para liberar uma substância para impedir a chegada de inseto, de barata e tal. Quando ela está ali, o que é que ela sofre? Ela sofre uma sublimação. É a saída da substância do, do meio sólido para o meio de vapor. Isso é chamado de sublimação. E 5, coar a nata do leite. Coar a nata do leite, tem o leite, a gente ferve, ele produz a nata. Eu tiro a parte de cima, que é a parte da nata, vou fazer uma filtração. Então, fica 4, 1, 5, 3, 2. A resposta seria letra E de energúmeno. Na próxima, eu tenho aqui, tem os seguintes sistemas: areia e água, álcool e água e sal de cozinha dissolvido em água. Ele quer saber o seguinte: cada um desses exemplos, sistemas, foi submetido a uma filtração em um funil com papel e, em seguida, o líquido resultante foi aquecido até sua total evaporação. Pergunta-se qual sistema deixou um resíduo sólido no papel após a filtração. O que era esse resíduo? Se foi filtrado, areia e água, vamos lá. Sistema 1. A areia seria o resíduo sólido que seria retido pelo papel de filtro, né? Porque se você pega um papel de filtro e coloca água e areia, a areia ficava retida e a água se passaria. Sistema 2. Sistema 2. Água e álcool. Aqui não ficaria nenhum retido, porque o álcool ia ser evaporado e a água ficaria presa no papel. No terceiro esquema aqui, ó, terceiro, sal de cozinha dissolvido em água. Ficaria o sal nas paredes e a água, ela, após a evaporação da água, restaria apenas o sal de cozinha no fundo do recipiente. Tranquilo? Então, vimos aí 2 tipos de sistemas. Aquele que guarda a areia, um experimento onde se colocaria areia e água, e o outro em que você colocaria sal de cozinha dissolvido em água. Nesse aqui, é claro que a areia ia ficar retida, presa, e a água no mínimo ia ficar dissolvida. E aqui, no 3, o sal de cozinha ficaria preso, né, no papel e a água ia evaporar ao longo do tempo. Eu tenho também aqui um esquema 2, que ele não entra aqui, porque quando você tem álcool e água,
o álcool ele vai evaporar. A água ficaria retida no funil, mas ela também, com o tempo, ia evaporar, ia se acabar com isso aí também. Então é importante notar que de todas essas separações que a gente viu, desde a mais simples, que é uma catação que a gente faça, até a destilação, até a evaporação. A gente viu até a sublimação, que é utilizada em camisas, que se faz em gráficas. Cada uma tem seu método principal. Cada uma tem a finalidade de simplesmente separar um líquido do outro, um sólido de um líquido. E tudo isso tem que ser observado de acordo até com a temperatura. A gente viu, por exemplo, que a formação de dois líquidos juntos, a gente pode ter uma separação dos líquidos de acordo com o método que você utiliza. Tá? É interessante que, com todo esse conhecimento que você teve, você perceba que foi importante, porque você aprendeu que a maioria das substâncias separa. É muito, muito difícil a gente não conseguir separar substâncias, só usando o método correto. Se usar o método correto, a gente consegue separar determinadas substâncias. Ok? Próxima aula, a gente já fez exercício, né? Próxima aula, a gente já entra com outro capítulo que vai ser usado depois para a gente fazer a avaliação de notas, ok? Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, manda lá para o WhatsApp para a gente ficar discutindo qual é a melhor forma de separação de determinadas substâncias, ok? Valeu, fera!